capítulo 2. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, mais um dia. Nós estamos na sua casa, na sua presença, te louvando. Já entoamos cântico de louvor e adoração. Todos acharam? Bem? Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de remissão por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Amém? Podemos aceitar? Graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, instruindo a Timóteo as instruções sobre adoração, orientando, dando instruções, né? E Timóteo, a mãe dele, era judia, o pai era grego. A mãe e a sua avó instruía na palavra de Deus, a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Então, quando nascia-se de uma mulher judia, eles são considerados judeus, né? E eles levavam a palavra para Timóteo. E Timóteo cresceu aprendendo a palavra do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ele não vai se esquecer da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Paulo colocou Timóteo como seu ministro, como um ministro. Ele era seu discípulo, substituto nas igrejas que ele passou, as igrejas na Ásia Menor, e foi caminhando até a Europa. Ele orientou Timóteo com bases firmes da igreja a partir da liderança. Homens e mulheres, e naquela época eles ouviam a palavra e a palavra doutrinava esses líderes, homens e mulheres de vida ilibada, de vida pura, de vida limpa, sincera, responsabilidade moral e ética, fazendo a vontade de Deus. Amém? E nessa noite o Senhor quer que também nós venhamos a absorver esses conceitos, esses padrões de éticas, de fidelidade, para que o Senhor venha nos capacitar, venha nos encher, venha nos mudar. Aleluias. Glória a Deus. E aqui ele começa falando: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém? Então nós temos que fazer o quê? Fazer orações de súplica por todos os homens, para que nenhum homem se perca. Essa é a vontade de Deus.
Aleluias. E também ele fala aqui para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade, em toda humildade. Amém? E honestidade. Foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que o Senhor te chamou, para nós ouvirmos a palavra de Deus e andarmos nos seus caminhos, nos seus conceitos e nos seus preceitos. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque isso é bom, Paulo está dizendo para Timóteo instruir a igreja. Isso é agradável diante do nosso Salvador. Então, quando eu e você, nós intercedemos, nós oramos pelos homens, pelos outros, isso é agradável a Deus. Isso é agradável diante de Deus. E Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Essa é a vontade de nosso Pai. Aleluia, glórias a Deus. E ele fala no 8 aqui: quero, pois, que os homens orem em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Sem ira nem contenda. Então nós temos que orar em todo tempo e em todo lugar. Amém? Essa é a orientação que o homem de Deus, a mulher de Deus precisa de orar. Porque a oração é o nosso combustível. Porque a oração, ela move o coração de Deus. Aleluias. Precisamos orar para Deus estar abençoando a nossa família, abençoando a nossa casa, a nossa igreja. Aleluias. Abençoando tudo que nós vamos fazer. É o salário que nós ganhamos. Senhor, abençoa esse salário, multiplica esse salário. Nós precisamos começar a aprender e a exercitar o que Deus quer que nós venhamos a fazer. Porque a nossa boca tem poder. Senhor, abençoa esse salário. Tem pessoas que pegam, isso daqui não dá para nada, isso é uma miséria. Não, amados. Nós temos todas as instruções aqui neste livro santo e sagrado. Se nós fizermos todas as coisas juntamente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, nós vamos ser felizes e prósperos. A palavra nos ensina que nós vamos devolver ao Senhor 10%. Ele não pede mais. Somente 10%. Nós vamos cooperar, nós vamos ofertar e a palavra vai nos abençoar. Porque em Malaquias fala que aquele que devolve ao Senhor não é ladrão. E ele fala também, e fala para nós fazermos prova disso, que ele vai abrir os nossos céus. Mas eu faço isso porque você não orou, porque você tem que orar, porque você tem que consagrar, é o seu salário, é a sua vida, receber o seu salário. Senhor, multiplica, que venha render. Oh Pai, eu sei que Ele é teu, tudo que é meu é teu, Pai, porque foi o Senhor que me deu a vida, foi o Senhor que permitiu um fluxo de vida. E me deu condições para trabalhar. Então nós temos que orar, amados, em todo tempo e em todo lugar. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava com a janela aberta, ele orava de joelho, ele orava para de frente da cidade de Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia. E aí, amados, ele foi condenado. Ele foi jogado à cova dos leões. O inimigo se levantou contra ele, né? Com fúria. Mas ele não negou ao Senhor Jesus Cristo. Não negou a Deus. Porque ele confiava no Deus que ele servia. O que nós podemos fazer? É orar em todo o tempo. Porque nós temos um Deus que nos promete que Ele vai nos dar vida, que Ele vai nos dar paz e abundância. Então, Daniel, ele sabia no Deus que ele cria. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Se você estiver firme no propósito de Deus, Deus vai te cumprir
leões, Ele vai te livrar das calamidades, dos laços, Ele vai jogar por terra esse inimigo que se levanta na minha vida e na sua vida. E nós precisamos botar em nós o combustível do Espírito Santo, porque quando nós nos esvaziamos de nós, nos enchemos de nós, nós temos a convicção. Como Daniel teve, aleluias. Ele não se importou. Então a gente tem que fazer o quê? Orar ao Senhor. É na guerra, orar ao Senhor na paz, é com muito, é com pouco, é se alegrar diante do Deus que nós servimos. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel, aleluias, glórias a Deus, santo é o teu nome. Sadraque, Mesaque e Abednego também, eles não temeram, eles não se renderam aos manjares ali da Babilônia, e eles foram fiéis, não se dobraram as estátuas, não se dobraram à malignidade, e eles foram fiéis, e o Senhor nos salvou dentro daquela fornalha. Eu e você podemos passar muitas vezes por provas, por dificuldades, pelo fogo, mas sempre, se nós estivermos na presença do Senhor, o Senhor vai conosco na nossa luta, Ele vai conosco na nossa frente, e ainda que nós venhamos a passar ali, o Senhor não vai permitir que nenhum fio do seu cabelo venha queimar com a fogueira que está ardendo perto de você. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Amém. E nós precisamos ter o hábito, criar esse hábito, aleluias, de orar, não só na igreja, é no seu trabalho, é na correria. Eu preciso, Pai, antes de tudo, fazer isso. Eu quero entrar na tua presença, ainda que eu esteja lá no domingo, na terça, na quinta, não importa, ainda que eu esteja, Senhor, com as minhas roupas de te louvar, as roupas formais, eu vou para o meu trabalho com as minhas roupas simples, eu vou ao Espírito, eu vou orando, eu saio da minha casa falando contigo, e tudo que eu fizer, eu vou ser próspero e abençoado. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glórias a Deus. Amados, é dessa maneira. Esses dias está bem corrido, bem bastante corrido para mim. E levou até aquela coisa, eu falei, Jesus, eu preciso me policiar. E às vezes é um cansaço, falei, eu vou levantar um pouquinho mais tarde. Mas ainda que no hora do relógio eu saio dali, Senhor, vai à minha frente. Eu estou lavando, eu estou lavando roupa, eu estou ali ajudando, eu estou orando em espírito e verdade. Mas no dia que eu oro, no grupo onde há multidão, onde há 2 ou 3, o fogo cai. E no dia que eu oro, parece que é uma lerdeza, é uma dificuldade, mas aquele dia não rende. Eu sinto isso, sabia? Parece que não rende, e algumas coisas acontecem. Então, nós firmamos um compromisso, nós precisamos orar em todo o tempo, para que os livramentos venham. Se você soubesse como isso é poderoso, como isso é maravilhoso, isso é a chave. A oração é a chave. Aleluia. Graças a Deus. Levanta pela manhã, Senhor, vai na minha frente, vai na minha casa, visita os meus filhos, a minha família, cobre, livra de todo mal, livra a minha vida, e o Senhor já vai atuando, o Senhor já vai fazendo, porque às vezes nós não fazemos por negligência, ou por correria, ou amados, a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo. Então vamos nos organizar. Eu falo isso para mim também. Eu vou levantar mais cedo, 10 minutos mais cedo, mas nós precisamos orar. Amém? Glória a Deus. E se não der para orar no primeiro horário, ora no segundo, ora no terceiro, ora no final do ano. Mas ore, vamos estar na torre de vigília, vamos cobrir uns aos outros pela mesma oração. Nós temos os livramentos, a nossa casa, os seus filhos são atingidos, os nossos filhos são atingidos, aleluia. Amém. E a palavra fala, orai sem cessar, ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Senhor, fala assim, Senhor, tira, Senhor, se tiver algum caminho mau, oh Pai, tira, Senhor, da minha vida, a Pai, dos meus pensamentos, do meu coração, dos
nos meus olhos, nos meus ouvidos, para que quando eu for orar, meu Pai do Senhor receba a minha oração, que está falando aqui para a gente limpar a mão, limpar o coração, sem ira, sem contenda. A palavra fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixa não. Não deixa o sol se pôr, não deixa ele esconder, não. Primeiro fala, Senhor, antes do sol se pôr, quer dizer que o Senhor não quer que bem rapidinho nós venhamos a nos arrepender dos nossos sentimentos, nós venhamos a entregar tudo ao Senhor em oração. Graças a Deus. Glória a Deus. Essa semana eu passei por uma aflição, uma situação, eu falei, Senhor, me ajuda, é só o Senhor que pode. Entra nos meus pensamentos, entra no meu coração e troca, tira esse filme, Senhor, apaga esse filme, passa uma borracha e tranquiliza o meu coração. Eu orei, amém? E eu estava ali aos pés do Senhor, estendendo as roupinhas lá do bebê, lá no raro. Senhor, faz isso. Ó Pai, o Senhor sabe, a agonia do meu coração. Daqui a pouco eu esqueci, já fui para a cozinha, já estava louvando o Senhor. Amém? Louve o Senhor, o louvor é arma de adoração também. Como Deus é maravilhoso, como Ele é perfeito, como Ele é lindo, amado. Quando nós estamos na sua presença, Ele nos enche de graça, nos enche de sabedoria. No livro de Tiago 4,13 fala, a oração da fé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então, se estiver alguém aflito, se você estiver aflito, se você estiver angustiado, se você estiver com dores, ore, aleluia. Chame a membresia da igreja, chame os obreiros, chame os pastores e ore. E vamos aqui fazer a obra, vamos ungir com azeite em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a oração da fé salvará o doente. Quantas vezes nós oramos ali no grupo, por pessoas que estavam em São Paulo, por pessoas que estavam lá na Bahia, por pessoas que estavam no Rio de Janeiro, tantas pessoas. Nós oramos em tanto tempo, no Japão, e pessoas se levantaram. Amém? E foram. Quantas pessoas nós oramos e nem conhecíamos. E Deus, pela oração da fé, Ele salvou da enfermidade, salvou o doente. Glória a Deus. E o Senhor o levantará. Amém? Diga assim, hoje. Não, estou dizendo assim, você fala a palavra para você mesmo, né? No outro dia, amanhecer o dia, ou durante a situação que vier, você uma notícia que você precisa orar para alguém, fala, Senhor, eu vou abrir minha boca. Ou de manhã, eu vou abrir minha boca, porque eu sei que a minha boca, ela tem que ser uma boca santa, sem mágoa, sem ira, um coração dobre, um coração contrito, um coração quebrantado, porque não pode de uma fonte jorrar água amarga e água doce, precisa jorrar águas do Senhor na minha vida. Então eu sei, no meu coração, meu Pai, é aqui espiritualmente, meu Pai, a minha boca espiritual e minha mão espiritual, e eu vou orar com fé, poder, e eu creio que as enfermidades destes homens, dessas mulheres vão ser saradas. Deus vai sarar as enfermidades. Ele vai curar. Ele pode fazer isso. Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes nós ficamos em situações de... Houve uns meses atrás, cerca de uns 6 meses mais ou menos, eu estava assim, eu dormia e orava, a oração todo o tempo, mas tem situações que vêm, é como se fossem revelações do Senhor e atrapalham muitas vezes o nosso sono. E eu acordava com aquela cena, aquela coisa horrível e turbulento. Aí o que eu vi? Quando eu olhei, eu falei, vou orar. Quando eu olhei no relógio de oração, minha irmã estava ali, minha irmã estava lá
mana, ora por mim. Porque, olha, parece um cárcere. É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo sonho. Mas que entra nos meus sonhos. Me ajuda em oração. Então, é uma vez que nós precisamos pedir oração. Pedimos. Porque às vezes nós tentamos, mas o Senhor quer que nós vivamos em comunhão com os outros. Porque nós somos um do outro, nós somos um corpo. A minha irmã falou, vou orar. E ela orou. Eu nunca mais tive. Graças a Deus. Nunca mais tive aqueles sonhos, né? Aqueles pesadelos, aquelas malignidades. Elas mudaram da minha vida. E quantas vezes também ela, mana, ora por mim, essa situação, aquela situação, e orava. E muitas vezes, quando eu estava ali, no relógio de oração, ela depois mandava no meu particular a mensagem, mana, Deus usou você hoje para falar tudo que eu estava passando. Me senti mais forte, me senti mais animada, e graças a Deus. E assim, eu e você vamos quebrando os cárceres. Amém? Da tristeza, da malignidade. É assim. Nós precisamos uns dos outros, é a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ore. Está contente? Louve ao Senhor. Cante louvores. Aleluias. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, seremos perdoados. Amém? Aleluia. Muitas vezes nós vamos falar com uma pessoa que está desviada. Nós vamos levantar essa pessoa. Nós vamos falar, volta para o caminho do Senhor. Né? Ainda que você cometeu situações difíceis, ainda que você cometeu um pecado, se arrependa. O nosso Deus, Ele é amor. Ele não quer que você se perca. Né? Não faça acepção de pessoas. Não julgue as pessoas. Fala, venha para o Senhor de novo. Porque o Senhor, Ele é o único. Eu não posso fazer isso. Mas Ele é o único que pode perdoar pecados. Amém, Jesus. Amém. Então, é uma responsabilidade. Por isso que Paulo estava tão preocupado ali. Para que fosse um exímio líder. Para falar isso com convicção. E isso foi gerando para a igreja. E até hoje é gerado em nossos corações. Amém? Aleluias. E lá, se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem que é o justo do Senhor? Aquele que foi justificado, aquele que foi batizado, aquele que desceu as águas, aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que morreu para si mesmo e agora ele é justificado pelo Senhor, aquele que leva as marcas, como Paulo levou as marcas do Senhor e falou, não me vergonho pelas marcas, eu quero saber, não me vergonho das marcas de Cristo na minha vida. E é isso, amados. Nós vamos precisar fazer desta maneira. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. A oração, ela pode ser eficaz. Muito em seus efeitos. Por um justo. Se você é justo, você pode orar também. Amém? Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orava e Deus agia. Ele orava e Deus agia. Porque ele orava com fé. Crendo. Deus precisou entrar ali, uma intervenção, e usou a vida de Elias. Elias, um homem igual a mim, igual a você, muitas vezes, as suas fraquezas, as suas tristezas, as suas necessidades, mas ele era um homem que andava com Deus. E é isso que o Senhor quer que eu e você sejamos e façamos. Andemos com Ele todo o tempo, nas situações difíceis, nas situações amargas. E orou outra vez. E depois ele orou. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Aleluias. Aleluias. Quando Deus nos preparou um tempo certo, e aí Ele orou de novo. Então nós não podemos desistir. Vamos orar em todo o tempo para Deus agir.
fazer porque Ele é Deus. E ainda que Tiago falando, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, olha que tremendo, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Graças a Deus. Nós temos que orar. Nós temos que orar pelo pecador, nós temos que orar para ele se arrepender, para ele se converter. E o Senhor está dizendo que se ele se converter no seu mau caminho, ele vai salvar a sua alma. Deus vai cobrir uma multidão de pecados. Deus vai cobrir uma multidão de pecados. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, amados? A oração não é para gente forte, é para gente fraca. Glória a Deus, é verdade. É para a gente falar, porque gente que é muito forte acha que nem precisa de oração. Não precisa, não. Nem quer saber de oração. Acha que os seus pertences, a sua sabedoria, a sua inteligência já é suficiente, já é autossuficiente. Acha que não precisa. Ele acha que ele entende tudo, que ele sabe tudo. Então ele não precisa de Deus. Então nem precisa de oração. Acha que isso é tudo balela. Mas não, amados. Deus responde. Quando o povo ora, Deus se move, os céus abrem quando nós oramos, porque Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita a oração daquele coração humilde, do fraco, do triste. Ele não vai rejeitar a oração do quebrantado, do justo. Ele não vai rejeitar a nossa oração. Abraão falou para Deus, não destrói esse povo não, pai. Esse povo aí, meu pai, não destrói Sodoma e Gomorra, pai. Se tiver justos ali, Deus falou, tá bom. Se tiver 50 justos, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, pai. Se tiver justos ali, porque estava o sobrinho dele, Ló estava lá, e ele orou. Quando ele viu que Deus ia agir ali, descer com fogo e salar e gamar em Sodoma e Gomorra, ele orou a Deus e falou, meu Deus, meu sobrinho está lá. Ô meu pai, Deus. Ele falou, Deus, não, porque o Senhor vai destruir se tiver justos ali. Deus falou, não, e por causa de oração, da oração de Abraão, Deus não destruiu ali a nós e a família. Amém? Deus não permitiu, porque ele clamou, porque ele orou. Aleluias. Aleluias. Isaac, ele casou com 40 anos. Casou, quando ele tinha 40 anos, ele se casou. E Rebeca ficou 20 anos estéril e não tinha filhos. E o que eles fizeram? O que ele fez? Ele orou ao Senhor. Depois de 20 anos, Deus concedeu a ela, nem a Rebeca. Amém. Glória a Deus. 20 anos, meu Deus do céu, 20 anos. Olha, eles viram Deus praticamente face a face, viram os grandes feitos. Mas ele esperou o tempo do Senhor, porque nem tudo era o nosso tempo. Quando Deus quer agir, Ele vai agir no seu tempo. Então, se Ele não respondeu ainda a sua oração, não cesse de orar. Glória a Deus. Amém. Não perca a fé. Não perca a esperança, aleluia. Confia no Senhor, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fidedigno para cumprir. Glória a Deus. Ele faz coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. É no tempo dele. E muitas vezes, nesse interim, Ele quer fazer algumas coisas dentro de nossas vidas primeiro. Ele quer nos reformular. Ele quer que nós venhamos a nos reciclar. Ele quer nos preparar para quando vier a bênção, o Senhor vai dar a bênção completa. Porque a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Glória a Deus. E Deus precisava cumprir ali, naqueles patriarcas. Aleluias. Jacó também, lá no Val de Jaboque, com 97 anos de idade, ele teve um treveiro, ali apareceu um anjo e ele lutou com aquele anjo com 97 anos de idade. Ele tinha desavenças com seu irmão Esaú, então ele estava para voltar para sua terra. E ali, quando ele viu o anjo, ele estava tão agoniado, ele estava tão preocupado. O que vai ser? Porque quando eu sair da minha casa, o meu irmão queria me matar, e agora eu vou
e ele ficou ali, ele teve, o anjo apareceu, como eu vou lá, eu vou entrar na presença junto com ele, e a palavra fala que ele lutou com o anjo, desde o amanhecer até o amanhecer, e Deus ali deu vitória para ele. O anjo precisou ferir ele na coxa, ele saiu mancando e ficou mancando para a sua vida. Mas enquanto ele falou, enquanto você me abençoar, né? Me dá minha vitória. E ele abençoou, ele pediu e o anjo o abençoou. Amém? Aleluias! E Deus, ali, a partir daquele dia, ele foi conhecido como, foi trocado com o nome de Israel. Até então ele só conhecia, né? O Deus de seu pai, seu avô, e depois daquele dia ele foi conhecido como Israel de Deus. Amém? Eu e você somos conhecidos como Israel de Deus. Um dia o Senhor trocou o meu nome, o seu nome. Nós temos um nome agora totalmente diferenciado para Deus. Amém? Nós não temos um nome agora dado pela nossa mãe, pelo nosso pai de registro. Esse nome ficou lá no passado, porque quando nós descemos as águas, quando nós ali lutamos muitas vezes contra a nossa carne, contra a nossa vida, para vir do Senhor, foi aquela peleja, Senhor, como que vai ser? Mas depois que nós conhecemos o Senhor, nós insistimos. E o Senhor nos aceitou. E aí o Senhor fez grandes coisas na nossa vida. E nós aprendemos a orar. E aí o Senhor vem e troca a nossa identidade. Porque a palavra de Deus fala que lá no céu não herdarão a carne e o sangue. Ele quer que nós venhamos a entrar assim em espírito. Quer que nós venhamos a entrar assim, um homem moldado e cheio do Espírito da graça de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Ele quer trocar o nosso nome. Nós somos o Israel de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deus também não queria exterminar o povo lá com Moisés. E Moisés falou, Senhor, esse povo pecou, está certo? Esse povo pecou, ele erra. Eles são injustos. Mas, Senhor, eu prefiro um sorriso pelo nome do livro da vida do que não dar mais uma chance. Porque Moisés orou e Deus vai ter uma chance para esse povo, através da oração de Moisés. Amém, amados? Então nós temos que orar em todo o tempo. Quando o povo quis um rei, Samuel, ele orou e falou assim, longe de mim, Senhor, longe de mim pecar contra ti, se eu não orar por esse povo. Ainda que eles queriam pedir um novo rei, ainda assim, Senhor, longe de mim eu pecar contra ti, ó Deus, se eu não deixar de orar por vós. Amém? Então, não importa a situação dele, dela, das pessoas, continue orando, continue fazendo a sua vontade. A vontade de Deus não, a sua vontade não. Continue fazendo a vontade de Deus, ainda que muitos não mereçam. Por quê? Porque Deus me chamou e te chamou para nós sermos sacerdotes do Senhor e intercessores do Senhor. Para nós aplicarmos isso. Samuel, um homem de Deus, longe de me pecar. Então, quando nós oramos, nós, pecamos. Amém? Nós pecamos, nós desagradamos a Deus. A nossa parte nós vamos fazer, né, amados? Ana também. O seu pastor, sacerdote ali, ele ali, achou que ela estava orando, falou, não, Ana, você está embriagada. Teve ela por filha, ela falou, não, me dê por filha de Belial. Ana estava orando, somente mexendo. Há momentos que nós vamos orar dessa maneira. Há momentos que nós não vamos ter força, mas nós precisamos levar as nossas súplicas, as nossas causas diante de Deus. E Penina irritava a mulher de Eucana, porque Eucana tinha Ana e Penina, como duas mulheres, né? E ela irritava Ana, mas Ana não desistiu de orar. Até o seu marido falou, Ana, eu não sou melhor que 10 filhos para você. Mas Ana, no seu interior, não desistiu de orar. Embora ela era estéril, ela
continuou orando e continuou se relacionando. E Deus ali, Ele concedeu um dos maiores profetas, juiz, sacerdotes para aquela geração. Amém? É Samuel, né? Todos os tempos, essa é a verdade. De todos os tempos. Mas é aquela geração. De todos os tempos, né? É verdade. Perfeitamente, né? Foi ali e Ana fez um voto e entregou. Sabe por quê? Porque ela fez um voto no seu coração. Senhor, o Senhor me der esse filho. Se o Senhor achar graça de mim, Pai, concede. Depois ela falou com o sacerdote ali. Aí ele falou: seja feito pela sua vontade. Porque ela pediu ali perante a Deus. Senhor, não é para mim agora. Então tem coisas que Deus faz que eu tenho que ser para a glória dele. Amém? Eu lembro lá em São Paulo, quando nós tínhamos uma Brasília, e aí um belo dia, essa Brasília, nós fomos lá eu fui fazer um certo procedimento de acupuntura, eu tinha muitas dores, de alergias, e acho que foi na Casa Verde, num lugar lá, movimentado, uma avenida, né? E acontece que nós fomos roubados, a nossa Brasília foi roubada. Meu Deus do céu, e agora? E ficamos a pé. E depois eu fui para casa, fui para casa, de ônibus, né? E eu falei com o Senhor: Senhor, nos dá de novo, Pai. Nós precisamos de um veículo para fazer a tua obra. E Deus, tempo oportuno, demorou um pouquinho. E Ele concedeu. E aí, quando eu olhei de cima da minha sacada lá, no nosso lugar, que eu vi aquele veículo lá embaixo, eu falei: ô glória! Mas, lindo, né? Mas eu pedi para Deus para fazer obra para Ele. Não era só para o meu deleite. Então, quando nós pedimos algumas coisas, é para a tua glória, Senhor. É para dividir contigo, Senhor. Aleluias. E Deus concedeu o desejo do meu coração. Demorou um pouquinho? Demorou. Mas veio. Amém? Graças a Deus por isso. E aí ela me ofereceu o menino, falou que depois que o menino desmamasse, ela ia levar lá e ela entregou no templo. E a criança cresceu ali no templo de Deus, separado para Deus. Que coisa linda, né? E não ficou só nisso, não. Depois de um certo tempo, Deus abriu de novo a Maria de Ana, porque Ele é fiel, que gostoso. Nós temos um Deus maravilhoso, né? O Deus que pode fazer, o Deus que faz. Aleluia, não podemos desistir. Outro dia eu falava sobre o rei Ezequias, né? Que o inimigo vinha contra ele, Senaqueribe, e aí o rei da Síria, esse rei malvado, esse rei queria saquear ali Jerusalém, queria saquear tudo deles. E ele falou para Deus, o que ele fez? Ele orou a Deus. Né? Então nós temos que falar: Deus, ouve, Senhor. Olha as palavras de afronta. Olha o que diz o inimigo contra mim. Ele foi orou desse jeito. Ele se levanta querendo me intimidar, querendo te intimidar, zombando de ti, Senhor. Olha e vê. E muitas vezes nós falamos: Senhor, olha e vê essa situação. Ouve e vê, Senhor, essa situação. E Deus, Ele vai ver. Ele não é surdo, Ele não é cego. Ele está vendo. E ali Deus mandou um anjo durante a noite. E ali o acampamento daquele exército estava ali durante a noite, enquanto eles dormiam, enquanto Ezequias e todo Israel dormia, ele estava ali. E Deus matou 185 mil soldados. O próprio Deus fez isso. Amém? Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando na sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho. Oh, o Senhor sabe que eu tenho que enfrentar amanhã. Deus já está pondo um anjo lá. Deus já vai dissipar toda a arma forjada, toda a sentença, todos os laços. O Senhor já vai quebrando, aleluias. E nem o mal vai vir sobre a minha e a sua vida. Porque nós estamos na torre de vigia, aleluias. Glórias a Deus. Ezequias, ele também ficou ali. O profeta Isaías foi até ele e falou: Ezequias, o rei, põe a sua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Imagina que
disse para ele: põe a tua casa em ordem. Usou o profeta Isaías, porque você vai morrer, não vou ficar assim. E a palavra de Deus fala que ele virou o rosto para a parede e ele chorou. Ele chorou, amados, e ele falou com Deus naquele momento, ele clamou a Deus, fala: Senhor, o Senhor viu que eu andei nos seus caminhos, no caminho reto. Ó Deus, o Senhor vai fazer isso comigo? No mesmo momento que ele orou dessa maneira, Deus fala de novo, o profeta Isaías: vai lá e diga que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E ainda vou tirar todos os inimigos, vou desbaratar todos eles do reinado de Ezequias. Então ele orou, amados. Há momentos na vida da gente que nós temos que: Senhor, olha e vê. Olha, Senhor, que não venha sobre mim essa malignidade. O Senhor vê e Ele ouve. Mas nós temos que ter um coração contrito. Lembra? Levanta a mãos, sem ira, sem contenda, para que nossas orações sejam aceitas pelo nosso Glória a Deus. Amém. Aleluia. Mas muitas vezes eu não consigo, Senhor. Me ensina, Senhor. Nós temos que procurar estratégias. Temos que ser disciplinados. Mas é o Senhor. Quer que você ore, mas eu não consigo orar, não tenho tempo. Satanás está roubando você do seu tempo. Procura o tempo. Me dá, Senhor, condições para que eu venha, Senhor, estar na tua presença. Mas eu não consigo ficar sem comer. Precisa sim. Precisamos ficar de vez em quando. Precisamos machucar, flagelar a nossa carne, fazer um propósito. É um sacrifício. E vai ser tão gostoso, que quando você estiver fazendo isso, aí você sim consegue sair de si mesmo. A palavra fala que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. O apóstolo Paulo sempre fala: eu me esvazio de mim mesmo. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. É igual os discípulos foram expulsar os demônios ali numa certa feita, os demônios não saíram, e Jesus chegou, mas mestre, não saiu. Porque certas castas só saem com jejum e oração. Então nós precisamos fazer isso. Nós como líderes, nós como igreja, nós como crentes, nós temos por obrigação de fazer isso. Nós temos que ter nossa vida disciplinada. Regras. Vai fazer bem, não comer, vai fazer bem, vai fazer um detox, vai nos limpar. É lógico, se tiver uma ordem médica que não pode, né? Uma situação que não pode, que é diferente, faça o propósito. Mas faça. Porque não tem obra se não tiver, não tem vitória se não tiver um sacrifício. Eu falo isso por mim mesma, eu preciso, e por isso nós temos que fazer isso. Porque senão a engrenagem não vai. Você tem que pôr óleo na engrenagem, tem que pôr óleo na roda, senão ela trava. Né? O óleo vai ali enrijecer as engrenagens ali daquela roda. E não vai girar. A roda precisa começar. Ela precisa continuar girando na minha vida e na sua vida. É assim a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Nós não podemos abafar o Espírito Santo para que haja avivamento na sua casa, na sua igreja, na terra de Deus, amém? Nessa nação, na terra, nos países, em todos os lugares. Ananias estava orando e Deus falou para ele: vai na rua direita, na casa de Judas. E o que ele fez? Ele foi lá e encontrou Saulo, que era Saulo ainda. Ele estava orando e ele colocou as mãos, e aí ele estava ali orando, estava sério, porque Deus permitiu que ele caísse daquele cavalo. E na hora que ele colocou as mãos, ele começou a enxergar. Amém? É dessa maneira. Um homem e uma mulher cheios, então Deus fala, Deus envia, e tudo que eu e você, com essas mãos santas, sem ir, sem poder, onde nós colocamos a nossa mão, os nossos pés, nós vamos ser terra bendita do Senhor, nós vamos ser abençoadores de Deus, canal de bênçãos. Aleluias. Glórias a Deus. Aos 17 anos, esse James Hudson Taylor,
Ele foi um inglês, aos 17 anos, ele quis fazer a obra, ele se mudou da Inglaterra, ele foi para a China, e ali ele começou a pregar, ele evangelizava, ele fez panfletos, ele saía às ruas, e ele não desistia, e ele estava nesse patamar, porque o Espírito Santo já havia o conduzido, ele já conhecia as Escrituras, e ardeu no coração dele, e ali ele foi um grande avivador, um grande ganhador de almas, e ele fala assim: Senhor, se eu tivesse 1000 vidas eu queria dar à China. 1000 vidas, ele queria viver 1000 vezes para poder se doar, para poder fazer a obra, para poder pregar, para poder evangelizar, para ganhar almas, porque quem ganha almas, ele sabia que quem ganha almas, sabe, é? E Deus ali, com uma explosão sobre a vida daquele homem, Deus desceu, uma explosão de espiritualidade, e ele foi um dos maiores também ganhadores de almas. Isso. E ali ele viveu 51 anos na China, e ele enviou mais de 800 missionários, e começaram 125 escolas, e mais de 18.000 pessoas ele levou a Cristo, se converteram. Amém? Diga, eu quero isso para mim, Pai. Eu quero ser criadora. Muitas vezes, meu plano não é. O nosso plano não é o plano de Deus, não é o plano da vida do mundo solteiro. Mas muitas vezes nós vamos dizer: me dá aquilo que o Senhor quer que eu tenha, para que eu possa colocar em prática, para que eu possa ter alcançar as vidas que o Senhor quer que eu alcance, através das mídias, através das minhas amizades, no meu trabalho, onde quer que eu for, na rua. Que nós sejamos a diferença, amados. Aleluias. E Charles Spurgeon também, Radisson Spurgeon, ele foi ali considerado um pregador, o príncipe dos pregadores. Aleluias. E também ganhou muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, eu quero ganhar. Ah, Senhor, envia almas para a minha igreja. Jejua para a tua igreja, jejua para a tua comunidade. Não é só jejuar por você, não é só jejuar pela sua casa, não é só jejuar pelo enfermo. Nós temos que jejuar e falar: Senhor, os tempos estão se abreviando. Manda alma, Senhor. Manda, Senhor, em nome de Jesus. Porque, amados, há uma guerra no mundo espiritual. Há uma guerra. Você fala com as pessoas estão, e a palavra está se cumprindo, como se tivesse comissões ali, como se tivesse cera ali. Que Satanás embutiu nos ouvidos, no coração duro. Então você vai ter que fazer a tua parte. Ai, Satanás, mas eu não desisto. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu quero que esse capeta cair por terra. Em nome de Jesus, da vida deste homem e dessa mulher, e as coisas vão mudar. Amém? Aleluias. Graças a Deus. A igreja de Atos também, o que o Senhor falou aos discípulos? Permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Aleluia. Ali ele falou para os discípulos. Aleluia. E o Espírito Santo veio para preparar eles, porque eles precisavam ser cheios para serem preparados para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. A palavra de Deus fala que eles ficaram ali no cenáculo por 10 dias. 10 dias orando. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, nas súplicas e nas orações por 10 dias. Orando. Amém? Graças a Deus. Ali, 120 discípulos. Isaías 44 fala: porque derramarei sobre o sedento e rios sobre a terra seca. O Senhor, Ele quer derramar sobre o sedento, que tem tantas pessoas sedentas, tantas pessoas com buraco na alma, tantas pessoas com sede. E muitas vezes não tem quem pregue, não tem quem ore, não tem quem tenha paciência, não tem quem apazigue, não tem quem vai buscar, muitas vezes, uma palavra certa, na hora certa. O Senhor quer fazer isso com essa alma e com a minha alma também. Antes de eu ir embora, antes de você ir embora, nós temos essa missão, nós temos que fazer isso, amados.
para sermos ganhadores de almas e de vidas. Dentro de nossa casa, de nossa família, não aceite a não conversão. Lute, ore, faz alguma coisa. Aleluias. Mas eu vou lá sim. Ele não vem. Não vou, não, aqui não tem. Vai armado de oração, vai armado de jejum. E esse capeta vai cair por terra nessa situação dessas pessoas. E o poder vai descer, e Deus vai retirar as escamas. Ele não pegou Paulo, ele tinha propósito de Paulo, Deus tinha propósito de Paulo. E Deus pegou, não pode fazer isso também, amados. Aleluia, glórias a Deus. E Ele quer derramar, e nos rios, Ele quer pôr rios sobre a terra seca, sobre os corações secos. Ele quer derramar a água do seu Espírito. Aleluia. Eu derramarei o meu Espírito sobre, olha que palavra, pega essa para você. Ele vai derramar o Espírito Santo, está dizendo aqui, é uma palavra profética, sobre a tua posteridade, sua descendência. Eu quero que a descendência seja cheia do Espírito Santo. Deus derrame do Espírito Santo sobre a minha descendência, sobre a minha posteridade, aleluias. Ele precisa, amados, aleluias. Sobre os nossos descendentes, Ele vai derramar a sua bênção, aleluias. Ele vai derramar sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. E esse é o legado que nós vamos deixar para essa geração. Aleluias. 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, aleluias, e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Aleluia. Sabe quando Deus vai ouvir a tua oração? Quando você se chegar ao Senhor, quando você se converter dos seus maus caminhos, quando você dizer para você mesmo: eu sei, Pai, que eu sou falho, eu sou pecador, meu caminho é muito mau, andei muito errante. Eu quero me converter todo meu coração, porque eu preciso de Ti. Deus está dizendo que Ele precisa de você também. É uma guerra aqui nessa terra. É uma guerra forjada, Satanás lutando, tentando puxar de um lado e o anjo quer puxar do outro, mas é entre você e Deus. Se você não orar, se você não abrir seu coração, se você não se derramar na presença do Senhor, o inferno, a sua comitiva vai te levar e não tem mais volta. E o Senhor está dizendo: isso é a palavra de Deus. Se o meu povo que se chamar pelo meu nome, orar e me buscar, tem que buscar o Senhor de todo o seu coração, não é só como uma aliança. Nós temos que buscar o Senhor não só como convívio, nós temos que ter o próprio Deus como intimidade. Não é só vir à igreja, nós temos que ter um relacionamento com Deus íntimo. É isso que Deus quer que nós sejamos. Buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E aí sim, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? É dessa maneira. Graças a Deus. Ali o rei Josafá também, ele orou ao Senhor, o inimigo veio contra ele. Foi? O inimigo veio, usou ali os moabitas e os amonitas, e ele se colocou de pé, e ele falou para Deus: Senhor. Deus usou ali o profeta Jaazaniel e disse: não tem mais nessa peleja, não tereis que pelejar. E eles se colocaram como? Orando ao Senhor, buscando ao Senhor, em louvor ao Senhor, louvar ao Senhor, em adoração. E Deus ali deu a vitória para Josafá. Amém, amados? Salmo de Davi, Salmo 5, Davi fala: Senhor, ouve a minha oração pela manhã, e eu ficarei esperando. Peça para o Senhor ouvir a tua oração. Senhor, eu vou esperar. Nós temos que esperar com paciência. Amém? Esperei com paciência
Paulo e Silas também, na prisão, cantavam e oravam, e um terremoto abriu ali as portas. E Deus permitiu que eles fossem salvos. Graças a Deus. Tem situações que quer tirar o nosso sono, né? Tirar a nossa paz. Tem afrontas. Mas não dê ouvidos à voz do inimigo, amados. Quando você detectar esses sinais, sabe que é o diabo querendo te paralisar, querendo que você não prossiga. Mas o Senhor está dizendo essa noite aqui: não se deixe paralisar pela afronta do inimigo. Ore, lute, continue, que o Senhor vai te dar vitória. A Deus. Não devemos andar ansiosos por coisa. Aleluia. Em tudo nós temos que levar a Deus em orações, súplicas, com ação de graças. Vamos apresentar a Deus os nossos pedidos. Aleluia. Um homem chamado Ronaldo, seminarista, ele teve um trabalho lá no Peru. E ali ele estava numa igreja pregando, né? De repente vieram ali as pessoas que estavam sequestrando, os terroristas, né? Sequestraram esse moço, esse homem, e levaram para o paredão. Os terroristas. E eles iam fuzilar todos que eles ali sequestraram. Aí de repente vem um carro, passam e pega esse homem. Do nada. Salvou ele. Um monte de homens ali venderam os que estavam ali, os terroristas, e pegam esse homem e levam para fora. E ele foi resgatado. Mas sabe o que foi isso? Naquela hora, a sua mamãe estava de madrugada, orando por ele. Ela levantou de madrugada, o seu coração pesado, e ela foi orar. Então, quando seu coração estiver pesado, quando você estiver sentindo alguma coisa que está fora do lugar, algum peso tem, ore. Não fica pensando que você está com insônia, não. Levanta. Porque pela oração daquela mulher, por causa de um joelho dobrado, Deus deu o livramento para o seu filho. Amém?